bom dia, boa tarde, boa noite, em homenagem a Dani que fala desse jeito. Hoje o tema vai ser hipervigilância, que é a nossa sensação, eu acho que muitas pessoas têm isso, de constantemente estar vigilante sobre tudo que está em volta da gente. E até coisas que as pessoas, ninguém está prestando, isso acontece comigo direto, que ninguém está prestando atenção e eu falo assim, cara, como as pessoas não estão prestando atenção nesse detalhe inútil que eu estou olhando intensamente. Então hoje esse é o tema. Útil com todo mundo aqui. Não só inútil. Útil também, não só inútil. Não, eu vou contar detalhes aí, depois a gente pode avaliar essa parte. Mas fala, Lê. Tudo bom, pessoal? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui. Fala aí de como você tá aí do outro lado do mundo. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo, Eu fui bem... Cara, que introdução caprichada, Dani. Tá desde as 4h30 da manhã acordada pra ficar bonita pro podcast, só deu esse oi. Você tem que ter uma entrada caprichada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Esse episódio vai ser maravilhoso. Então, bora lá. Não sei se eu tenho... Falem mais, porque não sei se eu tenho. Dani, pensa que a gente é um radar que está capturando microsinais o tempo inteiro, como se nós fôssemos um sismógrafo do comportamento das pessoas, do ambiente, o que pode sensorialmente ser desconfortável, ou às vezes até prazeroso. As outras pessoas que estão no ambiente, como elas estão se expressando, as nossas próprias expressões, a gente fica medindo o tempo inteiro as nossas microexpressões faciais, se a gente está modulando a nossa voz, se a gente está reagindo adequadamente. A pessoa, se ela está no contexto ali que a gente está vivendo, se ela também está reagindo ou não. É esse sistema de alerta e alarme que fica ligado o tempo inteiro, medindo e tentando prever as circunstâncias do ambiente para a gente conseguir sentir a vontade naquela necessidade que a gente tem de previsibilidade. Mas quando a gente está num ambiente que ele não é previsível, ou seja, não é a nossa casa, não é a nossa agenda, não é a nossa rotina, a gente vai ficar com esse sistema de alerta ligado para justamente tentar mapear o cenário e tentar mais ou menos transitar lá dentro da melhor maneira. Então, é o que nos deixa esgotados, né? É um dos mecanismos de esgotamento sensorial, afetivo, cognitivo das pessoas neurodivergentes, que muitas vezes é confundido com ansiedade. Só para, desculpa, terminar para trazer essa deixa aqui, porque às vezes pode ficar parecendo que a gente tem um comportamento pós-traumático, que a gente está lá o tempo inteiro medindo circunstâncias, o que está acontecendo e tal, e que pode ser confundido com ansiedade. A diferença é que esse é o nosso estado basal. A gente não tem esse comportamento reflexo a uma situação traumática ou porque a gente está passando por alguma situação de crise. É o nosso funcionamento. Só que pode, aos olhos dos outros, parecer alguma doença momentânea, alguma circunstância patológica e tal. Acho que vale a pena discutir então vou falar disso. um pouquinho. Eu acho que talvez eu tenha incorporado esse funcionamento numa normalidade. E eu entro nos lugares, por exemplo, você falando me lembrou muito daquela série da Advogada. Não era Advogada Genial, uma coisa assim? Lá da coreana, lá, japonesa, lá. Uhum. Aquela coisa que ela dava uns pulinhos, assim, ela ameaçava entrar num lugar e aí, de repente, ela dava um pulinho para dentro. E também muito aquela dificuldade de transacionar num ambiente novo. Aí ela dá um pulo para falar, atravessei a membrana frontal. Tipo isso. E eu não tenho, mas uma coisa que eu tenho muito é uma percepção auditiva, uma sensibilidade auditiva desses ambientes que mudam. É meio auditiva e sensorial. Por exemplo, eu entro num lugar e eu quero arrumar as coisas. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Arrumar as coisas. Aí fico prestando atenção no som. Esse som tá me incomodando. Então, meio que tem esse ajuste, mas acho que já virou tão meu, assim, e não é talvez tão estereotipado, que eu não percebo muito, sabe? Mas é exatamente isso. Eu não acho que se transformou, Dani. Talvez sempre esteve aí, talvez exatamente por estar sempre aí, você normalizava e em algum momento você falou, será que isso aqui é um excesso? Mas é exatamente isso que você está trazendo, Dani. É mapear o ambiente, o que pode ser um estressor sensorial, o que pode ser uma ameaça possível, o que é uma bagunça, o que aquilo significa. Só que isso é tão rápido
Que aí você já olhou o objeto e você já começou a classificar a maneira como você poderia organizar na mesa. Você já entendeu por que você quer o quê? Que aquele ambiente fique todo previsível de novo. Então, se as coisas estão no lugar delas, significa que você sabe o que pode vir dali. Então, você se acalma nesse sentido. Então, a minha hipervigilância é diferente. Eu não acho que eu tenho, nessa definição que o Alê está falando, de um ambiente. Eu realmente me sinto até bem confortável em ambientes novos. Isso me afeta pouco, sabe? Coisas que assustam as pessoas. Começar alguma coisa nova, entrar numa sala de aula nova, pessoas novas, tudo, palco, tudo isso me afeta pouco. A parte que me afeta muito é que eu fico constantemente prestando atenção em tudo, mas não acho que é para defesa necessariamente. É só tipo uma coisa que é um pouco cansativo nesse quesito. Então, quando eu tô dando aula, eu fico olhando claramente o que eu falei que fez as pessoas pararem de prestar atenção. Quando as pessoas pegam no celular, às vezes quando não pegam no celular, se elas estão fazendo perguntas, se elas não estão. Tipo assim, eu fico constantemente nisso. E no trabalho aconteceu alguma coisa engraçada que as pessoas ficam falando pra mim, que depois que eu paro de prestar atenção porque a conversa tá chata e tipo, meio inútil, eu ainda tenho tipo uns 15 a 20 segundos de... Meu cérebro, parte do meu cérebro tá prestando atenção, mas eu não tô aqui. E as pessoas sempre tentam me pegar nessa hora e eu realmente consigo, ainda tô ouvindo. É tipo como se fosse um lado B do meu cérebro que ele continua funcionando ainda. E ele continua ouvindo por mais uns 30 segundos, assim. Então é engraçado que nem eu percebi que eu tô. Nem eu percebi que eu tô prestando atenção, que eu já cansei, mas eu consigo repetir exatamente o que a pessoa falou nos últimos, tipo, 30 segundos. Não é engraçado. Mas, Fê, isso que você trouxe é muito legal, porque justamente também tem a ver com isso, só que você está trazendo essa dimensão do comportamento da outra pessoa, e isso pode acontecer também com o próprio comportamento, talvez o Id vai poder falar bem disso, assim. Mas quando você fala, eu entro num ambiente novo e tá tudo certo, é que isso é tão rápido para você, o seu cérebro é tão ágil, que você já faz esse mapeamento, esse escaneamento quase que instantâneo. E aí você já entra no lugar e fala, isso aqui não é ameaçador para mim. Você já entra ali de boa e tá tudo certo. Mas é esse micro esforço que acho que você nem mensura isso. Não, pode ser. É que eu acho que pessoas mesmo com isso devem ter mais receio a entrar em novos lugares. Entendeu? Eu acho que esse é um receio que eu não tenho. E eu acho que continua sendo uma questão de vigilante, é que as definições dos medos mudam. Tipo, por exemplo, a minha mulher fala pra mim que eu sou uma pessoa sem toque. Eu tenho raramente dificuldade com toque. Tipo, pode deixar tudo bagunçado, não me afeta nada, sabe? É o contrário. Mas eu fico muito vigilante com muitas coisas, mas com isso não. E para outras pessoas que têm mais essa necessidade de organização, a hipervigilância pode ir para esses detalhes. Por exemplo, eu sei, vou chutar, tá? Mas, por exemplo, a Dani, se alguém tiver muito, tipo, como eu, ou alguém estiver conversando com ela com a roupa estranha e tudo, ou ela não tá se achando bonita o suficiente, ela deve... Eu tô imaginando, Dani, posso estar super errado. Você deve ficar, tipo, constantemente achando que as pessoas estão achando algum defeito em você, por exemplo, sei lá, não sei. Não, eu sei que tá sempre mais arrumada aqui, por isso que estou usando você como exemplo. Eu tô constantemente aí arrumando, né? Não ajeitando o cabelo ali. Com o que os outros... Quer dizer, devo estar também, mas eu aqui não tô, aí eu fico, tá horrível isso, não sei o quê. Agora, você tem razão, começa a me irritar. Por exemplo, eu vejo um cabelinho em pé, tanto é que eu acho que eu sou assim, meio fiscal de umas coisas, né? Desculpa, Id. Fiscal de umas coisas assim, que é isso, começa a me dar um desespero. Falo assim, não, esse cabelinho, ou essa dobrinha da camiseta, coisas assim. Fala, e aí é chato, você... né? Isso é chato, eu tento me controlar um pouco. Id, você concorda comigo que você tem uma questão de hipervigilância mais interna, assim, dos seus estados, das suas microexpressões, do seu tom de voz, da sua postura diante das pessoas? É que você traz bastante essa temática, por isso que eu falei, acho que isso fala com você. Sim, eu acho que eu vivo muito nos dois extremos. Ou eu tô completamente não me importando com nada disso, ou eu tô me importando demais com todo o meu entorno.
e o que estão pensando sobre a minha aparência, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Por mim, passa muito sobre me sentir um idiota, muita parte das vezes. De não ver, de me olhar e falar, cara, não ter desgosto de olhar para mim mesmo, ou ter vergonha de qualquer coisa que eu venha falar. Quando eu vou tocar, ficar muito pensando como que aquela música tá soando, como que estão as coisas. E aí eu acabo me punindo, porque eu acho que isso, me punindo por sentir que eu tô deixando de aproveitar o momento em si. Muito mais pensando no que aquele momento está gerando pro outro. Não é legal. E quando que faz a diferença? Porque você falou que você pode estar ou nessa hipervigilância do próprio estado, você tipo não tá nem um pouco preocupado com isso. O que faz virar essa chave? Quando é que você... Meu estado pessoal, como que eu tô internamente. Se eu tô bem alinhado com meus valores, se eu tô sentindo que eu tô vivendo como eu gostaria. Porque quando eu não tô, é um efeito dominó que me leva para esse lugar. Acho que claramente agora eu estou nesse lugar. Enquanto falamos, isso acontece no momento. Então eu tô num estado de hipervigilância, entendeu? Eu tô vivendo outras Na hora que coisas. você falou Você tá tudo pausadinho, falando todo durinho, é eu pensei que verdade. você fosse falar alinhamento dos chakras. Mas hoje você tá realmente mais represado. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas e no fundo do mar? Como é que Também. funciona Isso é muito triste. Também acontece. É muito triste, mas porque... é muito bom ao mesmo tempo. Você não precisa estar hipervigilante. Imagina, você entrou num, sei lá, num lugar, num coral enorme e ele tá por cima de você, você tem que tomar cuidado para não subir, não bater. Não sei como é que é essas regras, mas para você fazer o seu trabalho bem feito é super importante. Né? Então, sim. Mas uma coisa é quando eu tô trabalhando, outra coisa é quando eu tô mergulhando. E são duas personas muito diferentes. Quando eu tô mergulhando, estou buscando um tipo de vigilância, mas é uma coisa muito leve, é uma consciência corporal da sua respiração e do seu entorno, mas não existe o outro, existe o mar. Quando eu estou trabalhando, são outros 500. Então, exemplo, como que está o posicionamento do meu corpo? Ele está perfeitamente alinhado? Como que estão meus alunos? Tem alguém passando? Tem alguém olhando se eu estou fazendo alguma coisa ou se eu estou fazendo alguma coisa errada? Por mais que eu não ache aquela coisa errada, eu posso ficar nesse estado de ansiedade por saber que alguém pode achar aquilo errado e não querer me expor a ter que ter uma conversa com uma pessoa, uma discussão sobre se aquilo é errado ou não. Vou trazer um exemplo. Curso de mergulho, primeiro, no mergulho 1 e 2, a profundidade máxima que você pode ir é 12 metros. E aí no mergulho 3 e 4 você vai até 18. Mas, vira e mexe, eu tenho alunos que já estão muito bem. E depois que eu fiz todas as habilidades que eu tinha que fazer, por exemplo, a 3 metros, 4 metros, eu vou para continuar o mergulho com eles, para aproveitar. E às vezes eu quero mostrar uma coisa para tá, vamos supor, a 14 metros. Por exemplo, um peixe que está ali na areia. E eu falo, cara, que vai mudar, né? Eu levar a pessoa de 12, a gente está em 12, ela vem aqui a 14, olha isso, e venha para cima. Isso me gera uma ansiedade por saber que eu estou quebrando esse padrão e que alguém pode estar olhando. E mesmo se não tenha ninguém, às vezes eu mesmo fico me olhando. Eu mesmo coloco essa visão sobre mim. E isso estraga momentos que não tem nada a ver, entendeu? Eu sei dentro de mim que aquilo não faz nenhum sentido lógico. Mas ainda assim eu engulo aquilo. Por conta desse medo do olhar do outro. E acho que é aí que a coisa deixa de ser saudável. É isso que acontece muito comigo. Eu me pego me vigilando por muitas coisas que eu não concordo com elas. Mas que socialmente elas têm que ser assim e ponto final. De exemplo, eu usar uma camiseta. Isso é socialmente, mas o do mergulho não sei se é socialmente. Dani, porque tipo, é um standard. Não, é porque outras pessoas podem olhar e de repente falar, você fez errado e tal. Errado, né? Mas essa regra... Tá em situação de segurança, mas... Mas a regra, tipo, é isso. A regra existe por uma razão. Só que as pessoas elas só seguem as regras, que nem uma boiada. Elas não param para entender o porquê daquela razão. A razão dessa regra, por exemplo, que eu falei agora, é porque essas habilidades não são para ser feitas profundo. Mas, uma vez que essas habilidades foram feitas,
você vai estar indo para essas profundidades com essa pessoa logo depois. E, novamente, é um trabalho com pessoas, não com... Uhum. Mas aí, ó, vou discordar de você, pode ser da maturidade, tá? Porque à medida que eu chego na maturidade, eu vou entendendo que eu sei bem menos coisas do que eu pensava que eu sabia. Então, quando eu olho para certas regras, ok, eu posso questionar, mas antes de quebrá-las, eu vou fazer muita pesquisa, assim, né? Eu vou entender muito. Por exemplo, se eu fosse quebrar essa regra especificamente que você está falando, eu ia fazer uma pergunta para quem, eu não, sim, deve ter uma associação. Eu sei qual é a resposta, eu já fiz essas perguntas. Tem várias. Então, e a resposta é uma resposta idiota, completamente estúpida. Não, mas ela é estúpida porque você discorda ou é estúpida porque você acha ela estúpida mesmo? Porque eu vejo muito isso no debate de hoje em dia. Eu consigo argumentar o porquê. Mas só uma coisa, eu consigo argumentar. Você percebe que você tem um lado antes da coisa, porque quando você já tem um lado muito claro, isso acontece com tudo, em qual time de futebol, religião, ideologia, quase disso. Quando você tem um lado muito estruturado, pré-estabelecido por qualquer coisa que você teve, no mais, você já entra num debate com um viés muito forte. Então, e eu vejo isso até em marketing no trabalho. Tem certas estratégias que as pessoas acreditam e outras que não acreditam. Se eu boto os mesmos dados de ambas estratégias, uma eu tenho que defender mais porque as pessoas conscientemente não acreditam naquela, falam, não, mas esse pode ser que não. E quanto nas que as pessoas acreditam, eu dou o mesmo dado para falar que seja negativo, eu falo, não, mas isso deve ter sido uma exceção. Então, começam as pessoas a trabalharem muito mais numa defesa de viés do que no fato em si. E para mim, nesse tema até da hipervigilância e tudo mais, eu tendo, e eu acho que eu tenho uma coisa bem diferente do ID, é que eu não sou eu sou menos ideológico e apegado a certas coisas, sabe? Tipo assim, eu me importo menos com certas coisas. E eu acho até legal pra caralho isso em você, tá? Não é uma crítica. Mas, por exemplo, se alguém fala pra mim, Felipe, eu tô usando uma roupa, eu tô me achando bem, e duas pessoas falam que eu não tô, eu já aceito aquilo, putz, vou repensar. É rápido pra mim e é menos pesado pra mim em certas coisas do que é pra você, entendeu? Você interpreta certas coisas como se fosse a crítica à sua persona e o seu ser no mundo. Que é super legal. Mas... Não, eu não acho, mas tudo bem. Não, tá bom, a gente tá o pessoal tem que entender o que tá acontecendo, por que a gente tá tendo essa discussão. As pessoas vão olhar, que história é essa de camiseta? Você não quer explicar aí pros nossos ouvintes, para eles entenderem? Sobre a camiseta a gente pode entrar na discussão, mas não, eu acho que, novamente, aquela coisa da intensidade. Eu respondo as coisas de maneira muito intensa. Isso não quer dizer que eu estou levando aquilo necessariamente pro pessoal. É que, culturalmente, na nossa sociedade, é entendido que quando alguém se envolve muito numa discussão, essa pessoa está ofendida com aquilo. Essa é a nossa leitura automática de uma resposta mais para fora. E aí um ótimo exemplo de hipervigilância. Eu muitas vezes fico olhando o meu discurso justamente para não cair nesse tipo de contra-argumento, para não ter a minha argumentação invalidada pela minha entonação de voz, onde eu posso estar fazendo o argumento mais coeso do mundo. Eu já passei por isso algumas vezes. E a pessoa simplesmente falar, tipo, cara, calma, você não precisa se estressar. Calma. A partir do momento que a pessoa fala isso pra você, tipo, e eu já passei situações, inclusive, em que eu entrei em argumentações onde era uma zona difícil, que eu sabia que eu ia ser atacado. Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Eu tava falando um tom de voz. Eu tava literalmente ouvindo cada palavra do que eu tava falando. Porque eu sabia que eu tava em torno de homens muito otários. Homens que, tipo, não vão argumentar comigo. Eles vão usar qualquer coisa pra me diminuir por status sociais que eles colocaram e pequenos truques de argumentação. E aí rolou exatamente esse. Onde o cara falou, mas por que você tá aumentando sua voz? E eu falei, mas eu não tô aumentando a minha voz. E
eu tive a sorte esse dia, que a Mariana estava nessa sala comigo. E eu pude perguntar para ela. Eu aumentei minha voz, eu não percebi, porque eu realmente estava me controlando muito. Ela falou, não, você não aumentou sua voz em nenhum momento. Eles só falaram isso do além, assim, foi meio chocante. Inclusive, era até eles que estavam gritando. E aí eu falei, nossa, cara, bem a Deus você estava ali, porque se você não tivesse, eu ia ficar nesse questionamento, né? Se eu estava aumentando minha voz ou não. E eu tenho que parar de chamar as coisas de estúpida, mas é que quando eu falo que eu acho uma coisa estúpida, é porque eu realmente fiquei argumentando muito sobre aquilo, falando com muitas pessoas, trazendo muitos argumentos. Pra cair Mas você acha que não muitas tá vezes. na sua cara que você acha aquele lado estúpido? Não, eu sempre primeiro escuto, tanto que esse é o problema aqui. Não, eu tô falando na mais cara, raro, não discurso, porque o não Você tá verbal é expressando 80%. o desdém ali. Mas, mas Você, acho que esse é o eu, truque também eu dos tenho caras, esse problema essa também. Às estratégia. vezes a gente chama de cara com legenda, sabe? E às vezes, tipo, eu tô falando baixo, tudo, mas a minha cara tá com legenda muito clara. Isso que, na verdade, no meu hipervigilante é o que eu mais faço. Eu fico conversando com uma pessoa, e mesmo ela não falando nada, eu tô percebendo claramente que ela tá discordando, que ela tá me achando idiota, ou que ela tá me achando muito inteligente, que ela... Dá pra perceber sem ela falar nada. Tem algumas pessoas no meu Isso é trabalho que eu verdade. até zoo, que eu falo, eu sei o que você tá pensando até por telefone. A minha esposa é assim. Eu já sei que ela falou alô, já sei. Entendeu? Então, tipo assim, A eu já sei micromodulação da tudo voz ali, você já captou, né? pela mensagem no WhatsApp, você já sabe. Então a gente fica falando sobre o discurso falado do que sai, mas em estudos de comportamento e tudo mais, o falado, a palavra, é 20% da mensagem. 80% é tom de voz, tom corporal, como você entra, posição, muitas coisas que passam mensagem. Uhum. E eu acho cara, que nesse teu justamente. caso, eu acho que você deve ter falado muito baixo, mas eu acho que você vai falar com um tom bem normal, só que a sua cara, provavelmente estava chamando ele de idiota, que eu também chamaria. Eu acho que o seu não verbal... Sabe uma coisa que eu odeio mais do que voz alta? Quando as pessoas começam a falar baixo comigo, achando que é pra ser educativo, sabe? Esse me mata mais ainda. É tipo, você tá discutindo comigo, eu começo a falar assim, mais baixo com você. Meu pai faz isso. Aí ele começa a falar assim, eu começo a falar baixo. Não, Felipe, vamos entender que... Né? Aí eu falo, caraca! Aí eu ganhei na voz alta por comparativo. Então, tipo assim, são várias coisas que as pessoas fazem, às vezes inconsciente, e afeta. E minha hipervigilância, e eu acho que eu estudei linguagem não verbal, essas coisas todas, isso pra mim é o mais insuportável, porque eu fico constantemente analisando tudo que está acontecendo em volta, principalmente no não verbal. Por isso que algumas situações dessas eu fico falando, eu falei, cara, a pessoa acha que está falando alguma coisa, as pessoas estão entendendo totalmente diferente. Então. E, por exemplo, em reunião, eu falo uma coisa, a pessoa fala, não, Felipe, eu entendi. Aí na hora você sabe, ela entendeu porra nenhuma. E quando vai argumentar, não, eu entendi mais. Não, você não entendeu, então antes do mais você precisa entender. E aí eu falo pro meu time, se eu estou falando que perguntando se você entendeu, é que eu tenho certeza que você não entendeu. Não, e o melhor era o Fê falando no começo do episódio, não, acho que eu não tenho muito isso de hipervigilância. Não, eu não tenho do sentido do cenário, medo do local. É verdade. Mas você tem com as o pessoas. Outro eu tenho. Uhum. Em palestra é assustador. Eu fico olhando todo mundo. Mas eu fico olhando tudo o tempo inteiro também. Eu sei onde todo mundo senta. É porque, assim, quem vai ver o recorte aqui vai ver que está escrito menino sem camiseta na sua página. E você tá de camiseta. E aí você tá... Aí eu fiquei pensando, será que o Id tá hipervigil hoje? Porque a gente falou pro Id começar a gravar de camiseta pra gente poder fazer os recortes e as pessoas não ficarem chocadas que ele tá desnudo, semidesnudo, gravando, que é um hábito que o Id tinha e tudo mais, e tem. E a gente tava tentando chegar num acordo se a gente consegue fazer recortes assim, minimamente no mesmo patamar, vamos falar assim, com roupa sobre o corpo. Mas isso é um bom exemplo, na verdade, porque além da coisa de, tipo, entender que isso é um espaço pra gente existir como a gente quer, isso é uma outra discussão, também o vídeo para mim era algo que eu não estava vigilante sobre mim mesmo. Era um espaço onde eu estou gravando um podcast. Logo, eu não me importava com o meu visual, eu não pensava que alguém ia estar olhando minha cara, ou minha expressão, ou o que eu estou vestindo, ou o que é o meu fundo, ou como eu estou reagindo ao que os outros falam, ou como eu reajo a situações de desconforto, e por aí vai.
Então, naturalmente, isso agora virou uma parte da minha vigilância. Isso é um saco. Porque eu não quero já. Eu já tenho que pensar sobre a minha fala e sobre como eu estou falando. Agora eu tenho que pensar também sobre como é a minha cara. E não só tenho que pensar, como tenho que olhar para ela enquanto eu falo. O que é mais insuportável ainda. Ali com a minha cara, eu consigo ver se eu tô contraindo demais o senho. Então eu fico assim, Mas isso não afeta enquanto você tá falando? Não me afeta, mas eu acho bom, porque na verdade, provavelmente eu não perceberia que eu tava fazendo esse tipo de expressão, e aí dá uma suavizada, aí eu tento manter É que vocês não fazem, Ale, é que você não faz a outra coisa que é maluca que eu faço, que eu ouço todos os podcasts. E é inacreditável, o como eu aqui sou muito diferente de quando eu tô ouvindo o Felipe no podcast. E eu tô aqui no podcast. Porque às vezes eu falo coisa que nem eu lembrava de ter falado, aí eu falo, que legal isso que você falou, Felipe, e você não lembra. Ou, tipo, puta, Felipe, nada a ver o que você falou, sabe? E o meu pai fala muito pra mim, que ele ouve também, ele fala, Felipe, você tá cortando muitas pessoas, você fala certas coisas. E aqui eu sinto zero que tem esse corte forçado. Mas eu tenho uma coisa minha, que as pessoas se sentem super confortáveis de me dar feedback, porque eu acho que eu não faço cara de bravo, então todo mundo me dá feedback pra tudo. Que saco, então, né? mas eu nem me importo, eu acho legal. E é marketing, né? Todo mundo adora dar pitaco em marketing, então eu tô acostumado. Mas algumas que, tipo assim, eu não consigo nem ver, sabe? Uhum. Mas eu começo a ficar porque está afetando alheios de algum modo, assim, diferente, entendeu? Aí me afeta pra caramba. E a Dani é a mais cortada, né, Dani? Fala aí. Eu sou a mais cortada, e aí eu vou brisando no assunto, e aí eu acho que eu mesmo já fico lá no corte, né? Eu preciso que eu já, na minha cabeça, eu já conversei sobre aquele assunto. Bom, gente, para a mulher, trazendo isso assim, a mulher é muito mais hipervigilante em termos de imagem, imagino eu, via de regra, né, assim, do que os homens. Então é isso, quem já conhece a gente já sabe que eu detesto gravar o podcast de manhã. Por quê? Porque eu sou a única que tem que acordar muito cedo para, enfim, para lavar o rosto, para fazer maquiagem e ficar com essa mesma cara aqui, que eu nem sei se, tipo, se a gente ficar sem maquiagem já dá muita diferença. Mas acho que você faz isso para você ou pro resto do mundo? Não, eu também faço para mim, né? Mesmo se eu não fosse, as minhas amigas sabem, eu falo assim, gente, a Daniela ela passa batom para voltar para casa. Eu tenho isso mesmo, eu gosto. Então, é inevitável que eu faça. Só que de manhã a gente tá com a cara amassada, entendeu? Eu não tenho mais 20 anos, eu estou com a cara amassada. Mas também não é uma questão desse lugar social de que você vai ser julgada se você não tiver bem aparente, se as pessoas podem falar, não vão levar a sério o seu discurso se não tiver bem alinhada, bem vestida. Não é comigo mesmo. É pessoal. É pessoal. Se eu fosse mas se tá satisfazendo uma vontade, uma necessidade sua, tá tudo bem. Você fica preocupada com isso, Dani? Eu não fico preocupada, mas eu não gosto quando eu olho assim e falo assim, não gostei dessa cara. Não, mas ela fica preocupada, tanto que ela fica muito nervosa de gravar de manhã, porque ela tem que acordar ela já não gosta de acordar cedo. E nesse caso ela tem que acordar muito mais cedo que a gente. Por exemplo, hoje a gente grava às 7h30, eu só acordei às 7 para fazer todo o meu trabalho de cuidar das minhas filhas, de arrumar elas. Eu arrumei elas, tudo, botei uma camiseta e vou tomar banho depois daqui para ir pro trabalho. Não que vocês não seja importante, mas eu não estava tão preocupado em ficar bonito pro podcast. Mas isso que você trouxe, Fê, de ficar se examinando depois, é que você tem esse hábito de ouvir. Eu não consigo, eu já falei isso, acho que eu vou me repetir. Não consigo. Aqui. Eu não consigo ficar vendo o episódio de novo, ouvindo o que eu gravei, o que eu deixei de gravar. É uma coisa assim, fiz, falei e assumi. Porque senão entra nesse estado de também ficar hiper analisando e falando. Às vezes eu me surpreendo positivamente também. Eu releio alguma coisa que eu escrevi e falo, nossa, não ficou tão ruim assim. Mas pra mim a sensação dessa inquietação de ficar de novo na expectativa, porque eu meio que esqueço o que foi dito, eu tenho que ficar naquela coisa como se fosse de novo uma novidade pra mim e pensando, o que será que falei? Será que foi interessante? Será que foi profundo?
Então, essa sensação de ficar nessa é uma vigilância de novo, né? Vamos usar essa palavra, mas essa prévia de assim, vai acontecer alguma coisa, vou falar errado, não vou falar certo, vou falar uma bobagem, é muito chato e muito desconfortável e muito angustiante. Eu falo, não vou me sujeitar a isso. Então eu não faço, eu não nunca vi você revejo, falar uma coisa errada. A sua eloquência é uma das coisas mais elogiadas sobre você. Todo mundo que vai falar sobre você, Alexandre, fala assim, gente, mas como que o doutor Alexandre consegue saber tudo aquilo? Como o doutor Alexandre, ele fala de uma forma tão... Eles não usam a palavra eloquente, né? Mas, enfim, fala super bem e tal. Não é somente... Tem um lado bom do Alê. E eu acho que até melhorou com o tempo do podcast, tá? De ouvindo. No começo, eu acho que as pessoas não conheciam a gente o suficiente, tinha até uma impressão, assim, de quem ouvia, que a eloquência do Alê dava um tom mais de prepotência, de conhecer demais. Teve lá no início. Verdade, me falaram uma vez isso. E aí depois passou. E eu acho que, tipo assim, recentemente, eu acho que com efeito, a mensagem é a mesma que ele quer passar, mas, de algum modo, essa nova eloquência tirou um peso que passava de uma informação de superioridade que a gente que estava ouvindo não sentia necessariamente, mas quem estava ouvindo estava, e agora eu acho que nunca mais recebemos esse feedback. Tanto que uma vez a gente recebeu um feedback, não do Alê, de todo mundo aqui, dizendo que a gente estava se achando foda demais. Aí uma pessoa embaixo falou, cara, eu acho que você tem que ouvir mais eles, assim, eles não são, foi a primeira impressão. Aí eu falei, cara, interessante. Que legal, que ótimo. Eu nem tinha essa ideia, ainda bem que eu não fico preocupado com isso. Não, também se eu ficasse... Não, é igual o Id, né? Que acha, nossa, todo mundo tá me detestando, tá todo mundo amando o Id. Eu ainda acho que todo mundo me detesta, na verdade. Não é possível. Mas, te juro pra você, com certeza, cara. É sério, eu juro que é possível, mas é possível porque, na verdade, é tudo sobre uma questão de como a gente tá com a gente mesmo. E como a gente tá se enxergando e por aí vai. Mas, pra mim, uma coisa sobre a hipervigilância que é muito presente em mim o tempo inteiro, na verdade, muitas vezes, é porque é isso. Eu sempre fico escutando as pessoas falarem situações em que eu estava presente e algo foi vivido, e aí depois eu escuto as pessoas falando sobre o que elas pensaram enquanto aquela situação estava acontecendo. Depois, né? Do tipo, um acontecimento X, e aí tem um grupo de pessoas ali, e muitas vezes eu me pego com pessoas que estavam ali falando sobre aquilo. E eu vou escutando as conclusões das pessoas, o que elas pensaram sobre aquilo, por aí vai, e um monte de coisa que não foi dita nem foi colocada. E isso fica gravado em mim, entendeu? O que me faz, sempre quando eu vou falar alguma coisa e por aí vai, ter esse estado de hipervigilância. Mas eu acho que isso também é uma coisa atual desse momento que também está muito conectado com o uso de rede social, constante o tempo inteiro. Então, naturalmente, você tem essa ideia de que tudo que você fala é ouvido e vai ser lembrado e vai ser julgado por alguém. E a rede social traz muito isso também. Então, acho que é muito importante colocar isso. Vira uma baliza, né, muito grande, e isso pode inibir muito as pessoas, né? Eu vejo gente que fala isso. Mas eu tô sentindo cada vez menos as pessoas... Esse discurso de mídia social muito forte, ele já acontece há um tempo, e eu acho que deixou de ser uma super conversa mainstream, que nem era durante 4, 5 anos atrás, até pré-pandemia. Sobre isso, sobre pessoas que se matavam porque estavam querendo gravar um post, tinha época do pau de selfie, tinha muitas épocas com essa necessidade específica. Hoje eu vejo até uma viés de desejo de sair de mídia social. Então eu acho que a gente entrou numa nova conversa. Não que essa que o Ed falou tá 100%, porque antigamente, tipo, a minha vida ninguém sabia tudo que eu fazia porque eu não estava em nenhum lugar. Tem até o debate, ontem eu estava nesse debate. O meu chefe falou, cara, Felipe, pra que postar no LinkedIn uma vez por semana? Eu falei, chefe, eu posto todo dia. Ele disse, cara, o que você tem que você queira postar todo dia? Eu falei, sei lá, eu leio qualquer coisa, eu tô ouvindo e eu tenho esse desejo de postar no LinkedIn. No Instagram eu tenho quase nada, sabe? Assim, hoje eu tenho muito mais postagem corporativa que alguém fez de mim lá e me fez collab e fez, e um pouco das minhas filhas no Stories, porque o Stories é temporário, sabe? Eu raramente posto das minhas filhas. Então tem até essa definição de permanente e temporário nas próprias mídias sociais, que eu acho que mudou um pouco.
É verdade. Ontem eu estava pensando sobre isso, porque eu acho que a pandemia, ela deu uma desequilibrada nessa curva. A gente tinha, antes da pandemia, essa desaceleração. A gente já estava vivendo esse processo de desaceleração. Aí eu acho que a gente desacelerou tanto na pandemia, e aí veio aquele FOMO, né, que era aquela euforia já esperada pós-pandemia, e agora a gente está voltando naquela curva. Estou percebendo isso, você está falando nas redes sociais, mas estou percebendo isso, por exemplo, na área de wellness. A yoga, o pilates, voltando de novo, essa coisa de desconexão, todo mundo com esse discurso e tal. Eu falei, gente, mas eu já vi essa figurinha antes. Esse é o meu ponto. Né? Ô, Eu já Dani, vi essa figurinha. posso dar um exemplo sobre hipervigilância que acabou de acontecer agora e o uso das câmeras? Enquanto você estava falando, eu senti a necessidade de bocejar e de fazer assim no meu rosto. Nesse momento, eu estava me hipervigilando. Eu estava falando, nossa, mas será que se eu fizer isso pode ser entendido como um ato machista? Justamente quando a Dani, a mulher do grupo, está falando, eu tô tendo essa atitude de não estar com o meu foco aqui, assim, por aí vai. Isso é um exemplo de hipervigilância que me acontece muitas vezes. Boa, mas essa hipervigilância é boa. Continue com ela. Espera eu e o Ale falar e ser vocês. Pra ficar parecendo que é a gente que tá te impedindo. Não, eu tô zoando. Aqui pode bocejar, oi, gente. Tem problema não. Então, exatamente. Eu demorei pra cair nessa coisa machista, sabe, gente? Bom, eu sou muito grata à Mônica, minha sócia, que me trouxe um pouco mais para esse mundo, porque eu achava que eu não sofria com o mundo machista. Até assim, quando eu tinha uns, sei lá, 40 anos, 38, não sei, eu achava que não. Né? Que eu transitava. Não, mas até no início do podcast você mudou. Bem. Até na nossa história desses últimos 3 anos, você assumiu não a pauta, assim, você falou mais intensamente sobre essa pauta do meio para cá, assim, no início a gente até brincava que você era mais homenzinho do que a gente era cheio de sensibilidade e você era menos aqui, e aí foi mudando. Pessoal, mas é isso, um olhar assim, um pouco assim, sabe? A gente vai ter que ir pro fim. Eu tô hipervigilante com horário aqui. Eu comecei a ter consciência de gênero ao longo desse Maravilha, podcast. Dani. A gente tem 2 minutos pro fim, porque o Ale tem paciente. 2 não, eu tô hipervigilante com horário aqui faz tempo, ó, já são 8h30. Eu preciso sair, gente. Pessoal. Mas eu ia fazer só um comentário para encerrar, que essa vigilância, na gente ganha essa dimensão de hipervigilância, como a gente já falou aqui em outras circunstâncias, de como as pessoas não veem tudo na gente hipersensibilidade, hiperreatividade, sobreexcitabilidade. E a hipervigilância também está nesse pacote. Todos nós, né, eu digo assim, não só os neurodivergentes, as pessoas de modo geral têm que estar mapeando seus ambientes, têm que estar com os radares ligados e tal. É que a gente faz isso num nível de minúcia e de velocidade que é próprio nosso. Então, quando as pessoas olham o quanto a gente consegue calcular e mensurar nesse intervalo de tempo, que para ele mensurou 10 coisas, a gente mensurou 100, fica essa coisa do, então é hiper, vocês estão sendo excessivos, mas é a nossa norma. E nesse sentido fica parecendo, como a gente sempre fala, potência, e não tem nada disso, é só a nossa dimensão, e a gente está tentando muito tranquilamente tentar falar sobre isso, justamente sem ficar num lugar de ficar se gabando disso, e também sem ficar vitimizado por isso, mas dando a dimensão justa de como a gente vive as nossas experiências. E com vontade de dividir, né? Acho que tem muito isso também. Maravilha, pessoal. Muito bem, gente. Acabou o tempo de eu dividir com vocês. Além do podcast, temos horários das nossas outras coisas da vida. Hipervigilância com a agenda. É isso aí, pessoal. Um beijo, gente. Tchau, beijo. Tchau. Deu.